Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar essas aulas nossas de Física 1, onde agora a gente vai entrar nesse novo ambiente para o estudo do movimento, que é um ambiente que a gente vai tratar de rotações e rolamento. Então vamos ver aí até onde que a gente consegue chegar, beleza? Então, para começar, para variar um pouquinho, né, eu vou começar a dar a revisão. Então a gente começou falando de cálculos vetores. Eu falei muitas vezes de decomposição de vetores com vocês. Por favor, se atentem à decomposição de vetores. Se não for por vocês, façam isso por mim. Então se atentem à decomposição de vetores. A gente falou um pouco de tempo e posição, a gente falou de cinemática, onde a gente definiu velocidade, aceleração, falou de movimento com aceleração constante. A gente já falou um pouco de movimento circular uniforme, onde a gente possuía um objeto que ele estava num raio fixo, ele estava fazendo um movimento circular, o módulo da velocidade era igual, era o mesmo, porém a direção e o sentido da velocidade mudava. Se a velocidade muda, significa que existe uma aceleração, está escrito aqui em cima. E aí a gente estudou um pouco desse movimento circular uniforme, a gente vai voltar nele nessa parte que agora de rotações e rolamento. A gente falou de movimento relativo, de primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, que é a lei de força. Se a gente souber a força resultante que atua num corpo, isso aqui é igual ao produto da massa vezes a aceleração desse corpo, certo? A gente falou de algumas forças especiais da terceira lei de Newton. Note o seguinte, a gente começou aqui definindo, depois desses estudos nossos de cálculo de vetores, de uma coisa que talvez eu tenha citado, que é a decomposição de vetores com vocês, a gente falou sobre tempo, posição, velocidade e aceleração. A gente começou definindo isso. Para estudar o quê? Para estudar o movimento, por exemplo, o movimento dessa caneta caindo aqui, ó. Então a gente estudou esse tipo de movimento, e para estudar esse tipo de movimento, e alguns outros movimentos um pouco mais elaborados, a gente teve que definir essas quantidades, que é velocidade, aceleração, posição, tempo e tudo mais. Então a gente vai ter que fazer isso também para o estudo de rotações. E esse vídeo aqui, o objetivo dele é esse, a gente definir essas quantidades para quando a gente for estudar rotações. Mas, continuando a revisão aqui, né? Isso que eu falei foi só um spoilerzinho. A gente também falou de energia, a gente falou de energia cinética, a gente falou de trabalho, que é uma transferência de energia através de força, a gente falou do teorema trabalho-energia cinética, a gente falou de energias potenciais, que são devidas a forças conservativas, a gente falou de energia mecânica, falou de conservação de energia mecânica e falou de uma lei mais geral de conservação de energia. Sendo que a gente vai voltar também no estudo de energia cinética e de trabalho também agora para rotações. Depois a gente falou de centro de massa, a gente fez aqui alguns cálculos de centro de massa, a gente falou de segunda lei de Newton, a gente falou que se a resultante devido a forças externas é nula, o momento se conserva. Então a gente conhece aí dois tipos, por enquanto, né, nesse ponto aqui da disciplina, a gente conhece duas leis de conservação. A lei de conservação do momento, quando a força externa, a resultante de forças externas é nula, o momento linear se conserva. E a gente também conhece uma lei de conservação da energia mecânica. Quando não há trabalho de força externa realizada, só há forças conservativas no sistema e não tem dissipação de energia, a energia mecânica se conserva. A gente também vai ver uma outra lei de conservação, que é a lei de conservação do momento angular, mais para frente. Certo? Certo, bacana. Mas, eu vou vir aqui para uma simulação, e esses objetos aqui, né? Eu vou parar esses caras aqui, ó. Pum, parei. Esses dois objetos aqui estão parados, tá certo? Nesse referencial aqui, eles vão estar parados aqui. Por quê? Porque a posição deles aqui não muda. Só que se eu girar esse camarada aqui, não, girei muito. Se eu girar esse camarada, deixa eu frear ele aqui um pouquinho. Vamos frear aqui. Tchum. Se eu girar esse disco aqui, esse besouro e essa joaninha aqui, eles estão se movendo, certo? Por quê? Porque a posição deles aqui está mudando o tempo. Só que olha só, a velocidade relativa a posição relativa entre esses dois camaradas aqui não muda, certo? Só que eles estão se movendo aqui. Como é que funciona? Como que a gente analisa esse tipo de movimento do besouro e da joaninha que estão nesse disco que está girando, tá certo? Então é isso que a gente vai tentar analisar agora, a partir de agora, nesses vídeos de rotação. Só que para analisar o movimento dessa joaninha e desse besouro, a gente vai ter que definir algumas coisas, né? A gente vai ter que definir, por exemplo, qual que é a posição angular dessa joaninha, qual que é a posição angular desse besouro e qual que é a relação entre a velocidade angular dessa joaninha com esse besouro, qual que é a relação da velocidade, da aceleração angular dessa joaninha e desse besouro. E a aceleração angular é uma quantidade que até então a gente não tinha trabalhado. O movimento que a gente tinha trabalhado de rotação, no caso do movimento circular uniforme, era um movimento que ele ia ficar assim para sempre. Só que, por exemplo, nesse caso aqui, esse disco está girando, se eu frear esse camarada aqui, ó, ele vai vir a parar, certo? Se ele parou, significa que essa velocidade dele angular, ela variou. Então a gente tem que definir essas quantidades todas. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, certo?
Eu vou deixar o link para essa simulação aqui para quem quiser brincar. E aí quem quiser brincar tem outras abas aqui que a gente deve trabalhar em outros momentos aí do curso. Certo? E aqui a gente pode mostrar a velocidade, que a velocidade desse besouro aqui, ela é a velocidade linear desse besouro, ela é maior que a velocidade linear dessa joaninha, isso a gente vai estudar também, e a gente pode mostrar aqui a aceleração desses camaradas aqui também, a aceleração centrípeta nesse caso. Se eu frear esse cara aqui, vocês viram que a aceleração ela mudou de direção. Por que ela mudou de direção? Porque eu comecei a frear esse camarada e esse disco, a gente colocou aqui nesse disco uma aceleração angular nesse disco. Então, ou seja, aceleração angular significa que a velocidade angular desse disco ela variou, certo? Isso aqui tudo eu só estou dando spoiler, eu estou informando para vocês coisas que a gente vai ver nesses próximos vídeos aqui. Certo? Então bacana. Mas eu dei o exemplo aqui dessas joaninhas aqui que estão, dessa joaninha desse besouro que estão girando, mas a gente tem outros exemplos, né, de objetos que eles estão em movimento de rotação. Um deles, por exemplo, a própria Terra. A gente aqui está assumindo uma teoria que a Terra ela é um geóide, né, ela é um geóide, né? Não é plana, é isso que eu estou querendo dizer, porque existem fatos que mostram que a Terra não é plana, então a gente tem que se ater a fatos científicos, não é opinião. Opinião é diferente de fato, né? Isso é um negócio que eu tenho discutido muito com vocês, mas a Terra ela faz um movimento de precessão, ela precessa em torno do próprio eixo, tá certo? Ela faz tipo um peão, se você soltar um peão e deixar o peão girando, ele vai ficar fazendo assim, ó. A Terra também faz assim, isso se chama precessão de equinócios. Por quê? Porque a Terra possui esse movimento de rotação com relação a ela possui dois movimentos, né, de translação e de rotação com relação ao próprio eixo. E esse eixo dela também, da Terra, ele também rotaciona com relação a um eixo central aqui, tá certo? E isso aqui chama precessão de equinócios. Eu vou deixar link aí também para quem quiser pesquisar. Um outro objeto que a gente pode ver que ele está girando aqui é um giroscópio, certo? Esse aqui é um experimento muito legal. Eu vou deixar o vídeo aqui também para quem quiser ver na descrição. Então aqui a gente está vendo aqui a animação, né? A gente tem uma roda de bicicleta que ela está presa aqui num ponto e se você gira essa roda, ela vai começar se você deixa essa roda rodando aqui, a roda rodando fica esquisita, né? Mas se você gira essa roda e deixa ela presa, ela vai começar a girar em torno desse eixo aqui também. Isso aqui é um movimento de giroscópio. O giroscópio é um negócio muito interessante. Aqui tem um outro exemplo de giroscópio. Eu estou doido para obter um desse aqui de presente. Mas eu vou me dar esse aqui de presente, né? Mas o giroscópio você deixa ele girando aqui, você bota ele no dedo, ele vai ficar girando ao redor desse eixo, tá certo? E o giroscópio, para quem quiser pesquisar, os celulares hoje em dia, todos os celulares eles têm, não o Edison, né? Mas os celulares, o aparelho, o mobile, né? O aparelho de telefone celular, eles têm giroscópio dentro deles, que eles são utilizados para fazer a parte de aceleração do próprio aparelho. Então é um negócio muito interessante, né, a gente estudar esses giroscópios. Claro que não é um giroscópio desse tamanho, é um negócio mais tecnológico, mas existe algo similar a um giroscópio para medir a aceleração dentro aí de aparelhos tecnológicos hoje em dia. Um outro objeto que está girando é a porta. Se você tem uma porta parada, se você aplica uma força nela ali para abrir, ela vai girar com relação às dobradiças, tá certo? Então você vai fazer essa porta girar com relação a essa dobradiça. É um movimento também de rotação, você está rotacionando essa porta. Uma bicicleta também ela está girando. Só que ela está girando e além disso as rodas aqui da bicicleta elas estão se movendo, certo? Ela se move aqui nesse caminho aqui e além disso ela pode fazer curvas, essas curvas também podem ser vistas como movimento de rotação. Só que essa roda tem um detalhe importante, que o eixo dela não é fixo, porque além de rotacionar, ela vai estar se locomovendo assim também no espaço, tá certo? Ela vai estar se transladando no espaço. Se ela está transladando no espaço, a gente fala que é um objeto que ele está rotacionando, mas o eixo não é fixo. O eixo de rotação não é fixo. Diferente, por exemplo, da porta. Na porta, a gente tem movimento de eixo fixo. Na bicicleta, a gente não tem movimento de eixo fixo. Certo? Bacana. Aqui tem um outro exemplo de bicicleta, isso aqui eu achei muito legal, que a pessoa aqui está puxando a bicicleta para frente, mas aí a cordinha, ela é puxada, o elásticozinho, a cordinha que ele está fazendo é puxado para trás, para a roda e para frente. Isso aqui também é um tipo de situação que a gente vai tentar estudar mais para frente nesses vídeos, tá certo? Mas aí é só para dar uma motivação para vocês estudarem. Bacana. Só que para iniciar, né, antes de chegar nesse ponto de estudar a bicicleta, estudar o movimento do ioiô e assim por diante, a gente tem que começar do básico. E o básico é o quê? A gente vai estudar primeiro nesses vídeos só movimentos de rotações com eixo fixo. A gente chama isso de rotações puras. Então o eixo vai estar fixo, então a gente tem um disco aqui. Esse disco aqui tem raio Rzão e esse disco aqui ele tem o eixo fixo. Ele vai rotacionar, por exemplo, com relação a esse eixo Z, tá certo? E aqui eu colori essa partezinha desse disco
só para a gente tentar observar qual que é o movimento de rotação dessa partezinha à medida que o disco está girando nesse sentido aqui, por exemplo, certo? Então, para a gente estudar isso aqui, a gente tem que saber definir as quantidades, da mesma forma que a gente fez a definição das quantidades lá no estudo cinemático, que a gente definiu posição, velocidade, aceleração, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, tá certo? Só que a gente vai fazer como? A gente tem que saber observar direito esse disco rotacionando aqui. Então vamos colocar um camarada que ele está olhando aqui de cima. Então tem um camarada aqui que está olhando esse disco de cima. Se ele está olhando esse disco de cima, o que ele vai ver vai ser isso aqui, ó. O disco vai estar girando dessa forma. Aqui eu tenho XY, tá certo? Antes estava lá com o Z, né? O Z ele está aqui em cima, o cara está olhando aqui de cima do Z. Então ele vai ver que o X e o Y aqui dessa forma. Aqui tem o objeto que eu tinha colorido lá antes, eu tinha colorido de verde, aqui eu deixei de preto só para ficar mais fácil para o contraste. E aí tem o disco aqui girando dessa forma, certo? Então essa partezinha aqui do disco que ela está pintada, ela pode girar aqui ao redor desse eixo de rotação, que é o eixo Z no caso. Tá certo? Ela pode girar aqui. E aí a gente tem que estudar esse movimento de rotação, por exemplo, dessa partezinha aqui. Então vamos iniciar do básico para depois a gente ir amplificando nosso estudo. Então a gente quer analisar a rotação dessa partezinha, certo? Então olha só, a primeira coisa a gente tem que ver o seguinte, a partir do eixo X, essa partezinha aqui ela andou aqui uma distânciazinha S, que é esse arco de circunferência, então se ela estava aqui nesse ponto aqui em X aqui, no caso, quando y é igual a zero, então se essa partezinha preta estava nesse ponto, onde eu estou mostrando com o mouse, e ela deslocou até aqui num tempo t1, ela andou essa distância S, que é o arco de circunferência. Só que esse arco de circunferência S, ele está relacionado a esse ângulo aqui no disco, tá certo? Sendo que essa partezinha preta, ela vai estar, por enquanto, a gente está fixando ela com esse raio Rzão aqui. Então ela está na ponta do disco aqui, tá certo? Então ela tem um raio Rzão, a posição angular dela eu vou chamar de θ, por quê? Porque ela andou uma quantidade θ e esse arco de circunferência aqui é dado por Rzão vezes θ. Portanto, o θ é igual a S dividido por Rzão, certo? Até aí tudo bem. Uma outra coisa que eu queria mencionar é que, por enquanto, a gente vai tratar só objetos que a gente chama de corpos rígidos, ou seja, eles não vão ter nenhuma deformação, são corpos que eles não vão se alterar dada a rotação dele, tá certo? Então eles vão se manter fixos, como se eu pegasse ali uma roda de bicicleta mesmo e deixasse ela girando, tá certo? São chamados corpos rígidos. Bacana, agora olha só, dado que a gente definiu aqui a posição angular e se essa partezinha preta ela pode continuar se deslocando, eu posso ter um deslocamento angular nesse disco, certo? Então olha só, se essa partezinha preta estava aqui no tempo t1 e veio parar aqui no tempo t2, ela estava no ângulo θ1 e veio parar aqui no ângulo θ2, certo? Então olha só, o deslocamento angular ele é dado aqui por Δθ, que é igual a θ2 menos θ1. A ideia é a mesma do deslocamento lá para posições, só que aqui a gente está chamando de posição angular. Então o deslocamento angular é dado por esse camarada. Para essa disciplina aqui, a gente está definindo arbitrariamente, isso aqui é uma coisa arbitrária nossa, a gente está definindo que o sentido de rotação, se eu tiver nesse eixo XY dessa forma, se eu pegar o sentido de rotação como sendo o sentido anti-horário, esse Δθ é chamado de positivo, tá certo? O Δθ é positivo se a rotação for no sentido anti-horário. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo do sentido horário, que aí o Δθ vai ser negativo. Ou seja, a gente vai considerar um crescimento angular no sentido anti-horário e o negativo vai ser no sentido horário, tá certo? A gente vai definir dessa forma. Do mesmo jeito que quando a gente tinha lá no espaço em uma dimensão, a gente tinha que definir uma referência, que era o zero. Para um lado ia ser um deslocamento positivo e para o outro lado ia ser um deslocamento negativo, certo? Então a gente tem aqui o deslocamento angular, que é Δθ é θ2 menos θ1. E a definição de deslocamento positivo eu vou chamar aqui de Δθ é maior que zero quando eu fizer uma rotação no sentido anti-horário, certo? A velocidade angular, da mesma forma que a gente definiu uma velocidade lá atrás, a velocidade angular vai ser o quê? Vai ser o deslocamento angular dividido pela duração desse movimento, certo? Então, a velocidade angular média, que é dada por essa letrinha grega aqui que chama ômega, então a velocidade angular média é Δθ por ΔT. A ideia é a mesma, por isso que eu estou passando talvez um pouco mais rápido aqui, certo? E no caso de deslocamento negativo, a gente tem aqui, ó, vamos supor que esse objeto estava aqui nesse ponto aqui para y igual a zero, ele veio parar aqui no θ1, no tempo t1, e depois ele veio parar aqui no θ2, no tempo t2, certo? Ah, aqui tá errado, ó. Isso aqui é negativo, ó. Isso aqui tá errado. O professor errou aqui, ó. Isso aqui tá errado. Tchum.
Corta o ponto aí do professor. Esse aqui tá errado. Aqui embaixo que tá certo, ó. Aqui embaixo tá certo. Esse aqui tá certo, ó. Beleza? Não vou parar aqui não, porque já segui bastante aqui. Então, olha só, o deslocamento angular, ele é delta θ, θ 2 menos θ 1, da mesma forma, só que a gente está definindo o deslocamento angular negativo como sendo esse delta θ menor que zero, quando eu fizer uma rotação no sentido horário, certo? Então, se eu estiver fazendo uma rotação no sentido horário, o ângulo está andando no sentido negativo. Se eu fizer um deslocamento no sentido anti-horário, o ângulo vai estar se deslocando ali no sentido positivo do deslocamento do ângulo, certo? E a velocidade angular média ela possui a mesma definição. Então, só atenção que esse aqui o professor errou aqui, ó. Mas só que acontece, certo? Então, esse aqui a gente corta aqui. Tchum, 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 tchum. O que está correto é esse circulado aqui, ó. Então, olha só. É só vocês terem a seguinte ideia. Qual que é a ideia aqui? Se o deslocamento angular for no sentido anti-horário, a gente chama de positivo. Se for no sentido horário, a gente chama de negativo, certo? Dado que a gente está definindo essa referência nossa dessa forma, o x e o y desse jeito. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Vamos continuar aqui. Eu tenho aqui esse objeto que saiu desse ponto aqui para y igual a zero, né? Então nesse ponto onde é que está a mãozinha aqui, ele veio parar nesse ponto aqui, certo? Então ele andou aqui um ângulo que varia no tempo, então esse ângulo dele está variando no tempo. Então se ele estava aqui, veio parar aqui e depois ele pode se deslocar aqui, esse ângulo dele com relação a esse tema de referência, esse ângulo ele pode estar variando no tempo, certo? Então, se esse ângulo pode estar variando no tempo, da mesma forma que a gente fez lá para a velocidade, lá no estudo de cinemática, lá no estudo de dinâmica, lá atrás, quando a gente estava estudando lei de Newton, cinemática, no início da disciplina, a gente pode também definir uma velocidade angular instantânea, tá certo? Então, olha só, a gente já tinha acabado de definir a velocidade angular média, que é esse ômega médio, que é o delta θ por delta t, certo? Se a gente fizer o limite que esse delta t tende a zero, a gente vai ter aqui a velocidade angular instantânea, que eu estou chamando aqui de velocidade angular. Então, ômega é igual a dθ dt, certo? Então, bacana, isso aqui é muito legal, mas eu vou passar aqui direto, porque a ideia é a mesma. E a gente também, dado que a velocidade angular do objeto ela pode variar no tempo, esse objeto também pode ter uma aceleração angular. Isso aqui é a grande parte que é bem diferente do que a gente tinha estudado para movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, o objeto ele vai se locomover nesse círculo com a mesma velocidade angular sempre. Só que agora, você pensa, se a gente tem aqui uma roda de bicicleta, se eu botar essa roda de bicicleta rodando aqui, uma hora ela vai parar. Por quê? Porque existe atrito. Então, se existe atrito, alguma coisa ali está freando essa roda de bicicleta e aí ela vai começar a diminuir a velocidade dela de rotação, uma hora ela para, certo? Então, essa velocidade angular ela também pode diminuir. Da mesma forma que até a velocidade linear desse ponto aqui, ela pode diminuir. A gente vai ver isso mais para frente aqui nos vídeos, certo? Então, olha só, a aceleração angular média é dada por isso aqui, a definição é a mesma. Então, a aceleração angular média a gente chama de alfa, a gente para de chamar de A, só para não confundir. A aceleração angular média é dada por delta ômega, delta t, e a aceleração angular instantânea é dada pela derivada desse ômega no tempo. Só um detalhe aqui importante que é o seguinte, essa velocidade angular ela não é dada em metros por segundo. Essa velocidade angular aqui é dada em radiano por segundo. Na verdade, radiano nem é unidade, certo? Então, se você for ver a unidade dessa velocidade angular, é 1 sobre segundo, certo? Então, esse ângulo aqui, em geral, a gente trabalha ele só em radiano, e a velocidade angular, a unidade dela é 1 sobre segundo. Da mesma forma, a aceleração angular, a unidade dela é 1 sobre segundo ao quadrado, tá certo? E isso é importante vocês se atentarem a isso aí também, beleza? Então, só voltando aqui na simulação, então se eu deixar essa joaninha e esse besouro aqui rodando, vocês estão vendo que eles estão rodando aqui, ó, pum. Nesse caso aqui, que eu não estou freando, não estou fazendo nada, esses objetos aqui, eles estão se locomovendo com uma velocidade angular que é constante. A velocidade angular deles é constante, certo? Ou seja, a aceleração angular desses camaradas aqui é zero. Só que a partir do momento que eu começo a frear esses caras aqui, vocês viram que a velocidade angular dele, ó, vou fazer de novo, ó. Esses caras possuem deixa eu tirar esses vetores aqui para não confundir. Esses caras possuem uma velocidade angular que é constante. O ângulo deles está variando aqui de uma maneira constante, certo? E aí, beleza. Só que se eu frear esses camaradas aqui, ó, vocês vão ver que a velocidade angular dele vai diminuindo até eventualmente ele parar. Ou seja, houve uma aceleração angular embutida nesse movimento. Então é isso aqui que a gente vai estudar nos próximos vídeos, certo? Nesse vídeo aqui foi mais para fazer essa apresentação dessas quantidades. Espero que tenha dado para entender.
Tentem voltar aí, dar uma olhada nessas definições. Talvez eu passei um pouco rápido, porque a ideia é a mesma do que a gente trabalhou em cinemática, só que agora para rotações. Nos próximos vídeos a gente vai ver como que a gente pode trabalhar com essas mesmas quantidades. Então a ideia é essa. Um grande abraço, falou, tchau.